Shalom, shalom, graça e paz e prosperidade a todos os filhos de Deus. Deus abençoe vocês. É uma grande honra nesta hora podermos estar na sua tela. Hoje estou com a minha rainha, a senhora de Araújo. Deus abençoe você, mamãe, por favor, uma saudação. Shalom, a paz do Senhor. Muito obrigado a todos que online vão vendo essa live. Fizemos essa live, esta hora, com o propósito de saudar a todos e podermos falar um pouco o que Deus tem falado no nosso coração nos últimos dias. Quem estiver online, você que subir, por favor, compartilhe, convide alguém. E está sendo uma bênção, né? Amém. Louvado seja Deus. Já tem pessoas subindo, já tem pessoas compartilhando. Fale conosco de onde você nos vem. E temos uma profecia, uma revelação por dar. Para já quero deixar a mãe aqui orar um pouco. Pedirmos a Deus que abençoe a qualquer pessoa que está nos vendo neste momento, que a graça, o poder de Deus e a unção seja sobre todos eles. Por favor, mãe, sua oração. Amém. Vamos orar. Obrigado, pedir a presença do Senhor. Aleluia. Que possa nos alcançar nesse momento e nessa hora. Pai, queremos, Senhor Jesus Cristo, te dando graça por esse momento. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por o Senhor querer falar conosco, Senhor, Aleluia. no meio, Pai, da sua palavra. E para o Senhor usando, Pai, o seu servo nesse momento. Obrigado. Senhor, queremos pedir, Pai, que a sua graça, Aleluia. que possa, Senhor, Pai, nos alcançar. Nesse momento, Senhor Jesus Cristo. Pai, não vai importar o Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor, que onde estiver o Senhor alguém nos ouvindo nesse lugar, nesse momento, Senhor, que a sua graça que possa o Senhor alcançar, Pai, que possa, meu Deus, para o Senhor edificar, Pai, que a sua palavra, Senhor, Pai, que possa chegar e alcançar, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós, Senhor, te damos graça, nós, Senhor, Pai, te damos a honra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Seja muito bem-vindo. Comente ali de onde você nos vem. Comente ali o que você acha que Deus está falando nos últimos dias. Estamos em um momento muito importante, não é, mãe? Um momento onde Deus está a fazer coisas novas. 2025 é um ano de novos desafios. Hoje quero falar um pouco a respeito do poder destrutivo de uma dúvida e as consequências do medo. Esta é a mesa de mestre. Por favor, se estiveres online, compartilha. Convida mais alguém. Eu sei que é uma live de surpresa, mas nós queríamos que assim fosse surpresa, para que possamos ter um alcance assim espontâneo da parte de Deus. E o poder destrutivo da dúvida. A Escritura fala uma coisa muito importante. Se for a ver, mãe, a Bíblia nos leva, a palavra de Deus nos leva a nós compreendermos um evento que aconteceu nas Escrituras. E esse evento aqui é um evento que fez com que as pessoas tivessem a viver um problema e verem um certo alcance e depois as coisas não poder ir mais além, principalmente quando a dúvida está
presente, quando a dúvida está presente. No livro de Marcos, capítulo de número 11, no versículo de número 23, a Escritura fala algo muito interessante. Jesus responde: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Amém. Nossa, este é o poder impressionante que a fé tem de realizar milagres. E muitas pessoas começam, muitas pessoas iniciam, muitas pessoas lutam, conquistam em fé, mas temos um problema: a dúvida. A dúvida. A dúvida, quando está presente, o milagre é abordado. A fé entra em curto-circuito e o que se esperava acaba não acontecer pela presença da dúvida. Mãe, que conselho você daria? O que você acha? O porquê mesmo que nós temos caído no banco da dúvida? E o que tem acontecido para que muitas pessoas que esperam milagre em Deus, de repente o que se espera não se alcança? Qual seria o seu input, qual seria o seu conselho para que eles estão a confiar em Deus de alguma coisa, os que estão a batalhar, a lutar, mas em certo ponto possuem medo, possuem dúvida? Por favor, mãe. O que nos faz, às vezes, nós duvidar, o que nos faz, às vezes, nós perder a fé, né? Às vezes nós oramos, buscamos a Deus, né? Até que o homem de Deus pode vir falar uma profecia nas nossas vidas. E aquilo, na verdade, nós saímos naquele lugar confiante que Deus vai fazer. Então, quando nós saímos daquele lugar de profecia, de palavra do Senhor tão forte, quando nós chegamos nas nossas casas, nós vemos coisas diferentes. E aí nós acabamos não confiar na palavra do Senhor. Nós acabar não confiar do homem de Deus que foi dado a profecia. Exemplo para a minha vida. E por aquilo que eu estou a ver, a minha situação, aí eu acabo dizendo que não. Acho que aquela profecia não é para mim. Porque nós não andamos segundo a palavra do Senhor. Muita gente anda segundo o que eles que estão a ver. Enquanto nós precisamos andar segundo a palavra do Senhor e confiar na palavra do Senhor. Aleluia. Porque se nós confiar na palavra do Senhor com todo o coração, isso acontece. Amém. Porque o homem de Deus pode profetizar e acontece que o diabo também está do lado a ouvir as profecias, a bênção. Exemplo, o homem de Deus pode vir na minha vida dizendo que: mulher, você é grande pregadora, você vai vencer. Aí eu levo aquilo no meu coração dizendo que eu vou conseguir. Então, quando eu saio no lugar da profecia, da bênção, aí o diabo está aí comigo dizendo: eu também quero ver. Aí quando eu chego em casa, eu encontro uma situação tão diferente. E aí eu começo a falar: será que eu sou mulher de Deus de verdade? Aquilo que eu fui profetizado lá naquele lugar, será que vai se cumprir de verdade? Aí eu começo a ficar com dúvida.
a essa dúvida é que vai nos levar àquela profecia não se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, muito obrigado, mãe, por essa excelente abordagem. Nós estamos em um mundo muito agitado, em um mar muito agitado. Verdade. Sempre que Deus fala conosco, existem forças, como a mãe disse, que o diabo também, ele está do lado. Na realidade, o diabo, ele age mediante a profecia que nos é dado. Enquanto a profecia não é revelada, o diabo não tem elementos para agir, porque ele também não sabe, ele não é omnipotente. E nós vemos a Escritura dizendo, quando os magos entraram em Jerusalém, perguntaram aonde está o que foi nascido rei. É quando Herodes se deu conta que, afinal de contas, existe uma profecia. Ele ainda não era rei, era apenas um menino que nasceu na manjedoura, mas imediatamente Herodes manda uma busca, uma captura, para poder aniquilar a vida dele. Sabe por quê? Porque o diabo, ele está à espera da profecia para poder levantar crises, dificuldades e circunstâncias para poder apagar o que Deus falou para nós. É verdade. No livro de Mateus, capítulo de número 14, peço que a mídia possa compartilhar ali. Livro de Mateus, capítulo de número 14. Vou começar do versículo de número 26. Mateus, capítulo de número 14. Vou começar do versículo de número 26. Se você entrou nessa live é porque existe uma escolha de Deus sobre a sua vida. E Deus quer fazer algo grande. Você está sendo chamado para um desafio grande. Só que você está parado com um certo tipo de medo. E Deus está te desafiar nessa live. Estou a pedir para compartilhar. E se você sentir que Deus está a falar consigo, comente ali. Diga-nos algo, como podemos orar e como podemos ajudar você em oração. Começando do versículo de número 26, Mateus capítulo 14. A Escritura diz: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Então, o que nós temos ali, primeiro, é o medo do evento que aconteceu. O medo já foi instalado neles devido à maneira como Deus se manifestou naquela hora. A maneira como o milagre aconteceu. Era algo fora do normal. Eles viram Jesus, o homem que andava com eles, agora a vir ter com eles em cima das águas. E ali o medo ficou instalado, o trauma ficou instalado. E agora Jesus olha para eles, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tendem bom ânimo, sou eu, não temas. O que Jesus primeiro aconselha mediante essa circunstância de coisas novas? Porque coisas novas assustam a gente. Verdade. Coisas novas metem medo. Às vezes não é o medo de viver coisas novas, mas é o medo de, e se for uma ilusão? E se acabar? E se perder? O que as pessoas vão dizer? E se for apenas um momento? O que faz muitas pessoas ficarem presas ao medo é a realidade, não é, que eles viveram. E eles têm medo de, se calhar for uma ilusão, um sonho, e depois ter que voltar à realidade. Mas Jesus diz: tendem bom ânimo. A primeira coisa que o Filho de Deus tem que fazer é a habilidade de manter o ânimo.
no momento onde novas coisas estão a acontecer, Deus está a te chamar para você ver novas experiências. É necessário você ter bom ânimo. Não tenha medo, mas sim mantenha um bom ânimo. Sempre que coisas novas estiverem a suceder, novos desafios estiverem a suceder, não tenha medo, tenha bom ânimo. Jesus disse: manter o ânimo. A habilidade de alimentar o teu coração com coisas boas, porque com facilidade, mãe, as pessoas se assustam, com facilidade as pessoas se fecham. Nós pensamos sempre nas coisas negativas que podem suceder, pensamos sempre nos erros que podem suceder, mas não alimentamos nosso coração com coisas boas que podem acontecer. Isso é verdade. Sempre que coisas boas começam a acontecer na nossa vida, nós começamos a perspectivar coisas negativas, começamos a perspectivar erros, começamos a perspectivar perdas, começamos a perspectivar muita coisa. Quando falamos de ter bom ânimo, gostei no livro de Lamentação de Jeremias, capítulo 3, o versículo de número 21, a mídia, se puder colocar ali. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 21. Jeremias estava numa situação, mãe, onde que as coisas não estavam boas. Eram violências, guerras, complicações e tudo. E ele nos dá uma lição no versículo 21, ele diz assim: disto me recordarei, por isso tenho esperança. Na outra tradução ele diz: trarei à memória aquilo que pode me dar esperança, não o que vai me tirar a esperança. Quando as pessoas estão a enfrentar situações ou a passarem por possíveis mudanças, o que acontece? Elas não trazem à memória coisas que lhes trazem esperança, mas sim acabam se ativando nas coisas que tiram a esperança, coisas que tiram a fé, coisas que tiram a coragem, projetam medo, coisas que fazem as pessoas ficarem presas. Como manter ânimo num tempo, num mundo cheio de problemas? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não negou de possíveis cenários que em certo ponto vão assustar-nos, mas ele disse: no meio dessas situações, tenha bom ânimo. Coloque na tua mente coisas que vão te dar esperança. Medita nas coisas e pensa nas coisas que vão fortalecer a tua visão, não coisas que vão abafar, estancar ou até paralisar. Tem muita gente que estão abordando sonho, paralisando visões. Por quê? Porque estão ocupados pensando nas possíveis coisas que vão dar errado. Você nasceu de novo agora. Você tem Jesus na sua vida. Deus está a levar você. Isso é uma profecia, mãe. Amém. Deus está falando ao meu coração, para os que estão nos ver nessa live. Deus está a levar você para experimentar coisas novas. Amém. Deus está a trazer novos milagres na sua vida. Assim como Deus está a levar você para novas experiências. Jesus resolveu vir andar por cima das águas. Era algo que eles nunca tinham visto. Sabe por que Jesus já estava a trazer nova experiência, mãe? Não. Sabe por que Jesus veio andar por cima das águas? Não. Queria mostrar para eles que eles têm poder sobre as águas e que eles têm capacidade para andar por cima das águas. Amém. Golias se levantou durante 40 dias a afrontar o exército de Israel. E Davi chegou, onde 40 dias todo o exército tinham a Bíblia, tinham a lei, e eles sabiam que estava escrito que um de vocês vai fazer cair, vai fazer fugir milhares.
Deus prometeu estar com eles. Mas quando Golias apareceu, o que aconteceu? Toda a nação ficou com medo, até o rei. Mas Davi chegou. Davi olhou de forma diferente. Olhou a experiência diferente. E quando lhe disseram que você não tem experiência para viver coisas novas, você não tem treinamento para vencer isso, sabe o que Davi fez? Não. Puxou as pequenas experiências, pequenas vitórias. Ele disse assim: eu já lutei com leão. Deus me ajudou a vencer leão. Deus me ajudou a vencer o urso. O mesmo Deus que me deu aquelas pequenas vitórias, o mesmo Deus vai abater esse gigante. Eu profetizo na sua vida, o mesmo Deus que te salvou, que te deu a salvação, que te protegeu, que te curou de pequenas febres, o mesmo Deus que te tirou de desgraças, que supriu para a sua necessidade quando você não tinha nada. Este ano esse Deus vai se mostrar poderoso, andando por cima das águas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sim será. Aleluia. Agora, Mateus capítulo 14, voltamos para o versículo de número 28. No capítulo 27, Jesus responde: não temam, sou eu. Imagina quando Deus vem para você no meio da tempestade e Ele diz para você no meio da tempestade: não tenha medo. Tem alguém que está online, que está a passar por uma situação difícil, você está numa tempestade tremenda. Assim diz o Senhor para você, uma profecia dada para você. E o Espírito Santo está confirmando no coração dessa pessoa. Amém. Não tenha medo, porque Deus está nessa tempestade. Aleluia. E essa tempestade não vai destruir você. Esse caso que você tem, a justiça não vai destruir você, porque Deus está a entrar em tua defesa neste momento, em nome de Jesus. Se você crê, comunica conosco dizendo amém. Agora, versículo 28. E respondendo-lhes Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Às vezes, certos milagres Deus permite que é para nós podermos experimentar os mesmos. Amém. Pedro nunca teria a ideia que é possível andar-se em cima das águas. Eles tinham a experiência no Velho Testamento, mas a experiência que eles tiveram no Velho Testamento não é de andar por cima das águas, é de o mar se abrir, eles andarem em terra seca, as águas do lado. Mas Jesus estava a trazer nova experiência. Deus está a trazer novas experiências para alguns de vocês. Alguns de vocês vão experimentar coisas grandes neste ano. Deus vai levar vocês para nações que vocês não imaginam. Deus vai abrir portas internacionais para alguns, portas de emprego, portas de bolsa de estudo, portas de parceria, portas de financiamento nacional e internacional. Eu profetizo, é para você neste ano. Novas experiências. Já está. Aleluia. Aleluia. Já Aleluia. está. E Deus disse: novas experiências, coisas novas. Não considerei as coisas antigas, porque eis que faço coisas novas. Mãe, Deus está a fazer coisas novas. Amém. Não só para a nossa vida, mas na vida de todos os filhos, na fé que Deus nos tem dado, tanto como todos que estão a participar nesta live. É verdade. Coisas novas, em nome de Jesus. E agora Pedro pede para experimentar essas coisas novas. Amém. Quantos aqui querem experimentar coisas novas? É só pedir. É verdade. Às vezes, Deus permite nós entrar em ambientes novos. Deus permite nós vermos coisas novas, que é para nós sabermos que iniciou um tempo novo, para nós sabermos pedir. É verdade. Eu lembro uma vez, eu estava em casa e ali veio o profeta Asa. Ele chegou com um carro, uma fortuna nova, uma D4. E ele me disse: sobe. E me disse: dirige. Aí eu fiquei hesitando. Não, ele disse: dirige. Não era meu, era dele. E eu subi naquele carro. Quando eu subi naquele carro, o Espírito Santo disse para mim: não há nada que eu não tenha capacidade de te dar.
Amém. Eu só queria que você experimentasse coisas novas e coisas grandes. E quando eu subi naquele carro, eu sabia que Deus tem poder para dar. Não porque é necessário em si ter o carro, mas a questão era o que Deus queria que eu experimentasse, para eu entender que Ele não só preparou a salvação e a vida eterna, mas também Ele é Deus que cuida até das minhas necessidades, porque está escrito: confia no Senhor, que Ele vai suprir o que o seu coração deseja. E quando eu subi aquele carro, e ali um versículo veio na minha mente. Sabe qual era, mãe? Não. Deus dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado. E eu, quando entrei no volante daquele carro, eu disse: Senhor, obrigado, eu recebo. E foi uma questão de tempo. Deus me deu a D4D. Amém. Por quê? Porque se eu não tivesse visto, experimentado e desafiado, eu não teria como desejar. Não teria como desejar. Está escrito: e o Senhor suprirá o que o seu coração deseja. Afinal, Alguns de nós estamos a ver novas coisas porque Deus quer que nós experimentemos novos ambientes, novas coisas, porque Ele quer que nós entendamos que Ele é Deus que tem poder para dar. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Esta é a inteligência. Senhor, se és tu me levando para essa experiência, ajuda-me a fazer parte dessa experiência. Ajuda-me a fazer parte deste milagre. Ajuda-me a fazer parte desta oportunidade. Eu tive muitos medos, muitos desafios para poder iniciar cultos aqui na Beira, aqui no hotel. Passei tempo orando. Mas Deus me disse: você acha que eu não sou o Senhor? Ele é o Senhor. Eu disse: mas Senhor, e se der errado? Disse: não, tive muitos medos. Mas Deus disse: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. amém. Aí Deus perguntou: você confia em mim? Eu disse: eu confio, Senhor, mas e se dar errado? Ele disse: confia em mim. Eu disse: Senhor, eu confio. Ele disse: deixa nas minhas mãos. Deus está dizendo para alguns de vocês: confie no Senhor e deixa nas mãos do Senhor. Amém. Confie de todo o seu coração, confie em sua casa, confie em sua família, confie em seu futuro, confie em seu destino, porque está escrito: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. E adivinha, quando Pedro pede a experiência, vamos fazer um ato profético aqui, todos que nos veem online, quero que você diga: Senhor, manda-me ir ter consigo, baseado nessa nova experiência que o Senhor está me mostrando. Amém. Pedro disse: manda-me ir ter consigo. Se és tu, Senhor, para que eu não erre, talvez pode ser uma tentação qualquer, mas se és tu, manda-me ir ter consigo. Eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar essa nova vida. Meus antepassados passaram por meio do mar. Eliseu passou por meio do mar. Elias abriu o mar, mas nunca tínhamos visto uma experiência de um homem andar por cima das águas. Agora manda-me ir ter consigo por cima das águas. Quero que você profetize, comente ali e diga: Senhor, se és tu, manda-me, Senhor, ir ter consigo nesta nova experiência. Amém. E você vai ver o que Deus vai fazer neste tempo aqui. E veja só, e Jesus não negou. Jesus não negou. E ele disse, versículo 29, Mateus 14, verso 29, Jesus respondeu: vem. É o desejo dele. Você sabia que sempre que vem um novo desafio, uma nova experiência, uma nova tendência de mudança, é o desejo de Deus que nós experimentemos coisas novas? Afinal. Sim. Ele disse: vem. Vem. Deus está dizendo para alguns de vocês: vem. Só que nós podemos estar limitados, mas afinal de contas, quem vai suprir as condições? O que vai ser? Deus está dizendo: vem. Quando Deus diz vem, o mar estará preparado para suportar o teu peso. Deus está fazendo coisa nova para o nosso povo. Amém. Eu creio. Aleluia.
Imediatamente, a Bíblia diz, descendo, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus está chamando você para uma nova experiência. Amém. E essa experiência é desafiante para viver algo novo, algo grande, algo sobrenatural, algo que será falado. Vem. Jesus disse, vem. Pedro, escuta, desça, anda por cima das águas e vai ter nesta experiência com o seu mestre, seu Jesus. Novo tempo, nova experiência. Novo ano, profetizamos sobre a sua vida, nova experiência de vida, nova experiência no teu relacionamento, no teu casamento. Tem alguns que estavam para desistir porque há muita luta no lar. Deus está a dizer nova experiência. Eu e a minha esposa aqui, nós liberamos sobre a sua vida nova experiência em nome de Jesus. Na sua vida financeira, nós profetizamos nova experiência. Nós declaramos, declara mãe sobre a casa, sobre a família deles. Vai declarando, por favor. Declaro nova experiência sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, o negócio, prosperidade. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. E eu declaro nessa noite nova experiência na sua vida. Aleluia. Já chegou. Aleluia. Não perca mais tempo, porque a graça do Senhor já te alcançou. Aleluia. Abre o seu coração, abre a sua mente, começa a acreditar, porque o homem de Deus já falou aqui. Se Deus já falou, já está. Isso não depende de você, Glória porque Deus já falou. Aleluia. E já está. Glória. Então creia nessa profecia. Aleluia. E isso vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nova experiência está dada. É sua. Nova experiência no lar, no negócio, nova experiência nos relacionamentos, nas conexões. Deus abençoe você. E Pedro andou, mãe. Amém. Pedro andou. Andou acima das águas. Andou em cima das águas. Uau. Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Sentindo o vento forte, teve medo. Muita gente, o que acontece? Quando a gente já dá lugar aos sentimentos, quando damos lugar à pressão de fora, a vozes de fora. Porque onde vir muita gente que vão desacreditar em você, onde vir muita gente que vão falar que não é possível, não vai dar certo, quem você pensa que é, quem alguma vez já fez isso na sua família, e muitas pessoas acabam tendo medo e acabam paralisando o projeto, acabam paralisando o avanço, acabam secando e acabam adiando a profecia. Por quê? Porque tiveram medo. Por quê? Porque deram lugar aos sentimentos. Deram ouvido ao vento, deram ouvido às pessoas que caíram ali, deram ouvido às pessoas que fracassaram, deram ouvido, a Escritura diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão à tua direita. O problema é que quando nós vemos que alguém caiu ali, alguém foi atingido ali, alguém não sei o quê, nós pensamos que também vamos ser atingidos. Nós não entendemos que existe uma profecia sobre a nossa vida. Não faça com que a sua vida seja uma coisa comum. Não desista deste sonho, não desista dessa profecia, não desista porque você ouviu dizer que muitos morreram, muitos caíram, muitos sofreram com este problema, muitos já morreram com esta doença, muitos, a vida deles acabou fracassando por causa disso. Não desista, em nome de Jesus Cristo, não tenha medo.
Não ande pelo que você está vendo e ouvindo de fora. Porque está escrito, andamos por fé, não por vista. Não devemos deixar o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, determinar o que Deus falou no nosso coração. Ande com o que Deus falou no seu coração. Caminhe, mesmo se te atirarem pedra, mesmo se dizerem que você não tem como, não consegue, não vai. Por favor, em nome de Jesus Cristo, eu te rogo, não enterra este sonho. Se levanta, fortaleça, vai à luta e segue a profecia que Deus disse. Vai e você vai chegar lá. Pedro teve medo. E o que o medo fez? Fez com que ele afundasse. Ele só começou a afundar quando ele teve medo. Só começou a ir abaixo quando ele deixou que as circunstâncias de fora influenciassem e fizessem com que ele duvidasse da profecia e da voz do Espírito Santo no coração dele, da palavra que Jesus Cristo lhe deu. Ter medo, depois que você foi dado uma profecia, foi dado um green light, foi dado um go ahead, um avanço da parte de Deus, é duvidar de Deus, é chamar de Deus de incompetente, ou é inabilitar Deus e dizer a Ele que o Senhor é irresponsável, pode me deixar morrer nessa situação. Por isso que Deus encontrou problemas com os filhos de Israel, mãe. Deus tirou eles do Egito, abriu o mar, alimentou eles com maná, fez milagre, mas o que eles fizeram? Duvidaram e começaram a dizer que não, nós vamos morrer. Ele nos levou lá, vamos morrer no deserto por causa de Jericó, por causa dos gigantes que eles viram, mas eles esqueceram que o Deus que lhes levou é poderoso para fazer chegar. Deus está dizendo, o Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Deus não é um Deus que vai parar no caminho. Deus não é Deus que vai te deixar no meio da rua sozinho. Deus não é um Deus que vai começar com você e te abandonar no meio da rua. Deus não vai te abandonar. Ele vai fazer chegar no fim, porque o nome dele está em jogo aqui, está envolvido nisso, por causa da fidelidade que ele tem na sua aliança. Em nome de Jesus Cristo. E Pedro afundou. No versículo 31, Mateus 14, verso 31, e logo Jesus estendeu a mão e segurou. Veja que até mesmo no medo, na dúvida, Deus costuma estender a mão. Ele não vai te deixar você se envergonhar. Nenhum de vocês será envergonhado este ano. Podes começar este negócio, pode começar esta habilidade. Fala, você vai, avança, inicia. Deus não vai te deixar na mão, em nome de Jesus Cristo. Esta é uma profecia para a sua vida. Amém. E Jesus estendeu a mão. E ali nós temos aqui a revelação. Segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui é onde nós vamos encerrar. Estava tudo preparado para dar certo na sua vida. Por que duvidaste? Estava tudo preparado para que aquilo acontecesse, para que tudo se materializasse. Por que duvidaste? Então, o medo de Pedro gerou a dúvida. E a dúvida fez com que o projeto fracassasse. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, não duvide. Para agora queremos orar para encerrar. Não duvide. Não duvide do seu sonho. Muitos vão te contrariar. Sim, o vento vai soprar. Sim, as ondas vão bater. Mas não duvide. Em nome de Jesus. Mãe, vamos orar por eles. Para todos que estiveram online. Não duvide. Amém. No dia em que o vento soprar, não duvide. Confie na profecia. Seja dirigido com a palavra profética que Jesus deu para a sua vida. Porque Ele é fiel. Ele disse, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. Ele disse, vou fazer cumprir a minha palavra. Ele vai defender a palavra dele na sua vida. Mesmo que você, em certo ponto, você caia, Ele vai estender a mão. Porque é a palavra dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar, mãe. Senhor, Pai, abençoa todos
que nos vêem nesta live. Senhor, projetos que estão parados, aqueles que já não têm força para continuar, aqueles que foram tomados pela dúvida, pelo medo, pelos traumas, pela voz do vento. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-os, Senhor, a serem fortes, a confiarem na sua palavra. Renova neles, Senhor, a profecia. Renova neles, Senhor, a tua aliança. Renova neles a tua palavra. Espírito Santo, aviva no coração deles a sua palavra. Toca-lhes por meio desta live. E faz, Senhor, com que eles recebam força para continuar. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos a bênção sobre a vida deles. A bênção para prosperar no mercado econômico, nos negócios. A bênção, Senhor, para se estabelecerem no lar, para experimentarem um novo avivamento no seu lar, um novo avivamento nos seus negócios, um novo avivamento nos seus ministérios. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos a profecia e declaramos: não temas, não tenha medo, avança. Deus está consigo. É uma nova etapa da sua vida. O tempo profético já mudou na sua história. Você não é mais a mesma pessoa de ontem. Você não é mais a mesma pessoa de antes de ontem, porque Deus está a fazer algo novo. Seja bem-vindo a um novo tempo. Esteja pronto para novas experiências. Não importa quem já fracassou lá, quem já tentou, quem já caiu. Confia no Senhor de todo o seu coração. Amém. Aleluia. Mãe, libera bênçãos para eles. Eu libero bênçãos sobre a sua vida. Encerrando. Em nome de Jesus Cristo. Que a sua casa seja abençoada. A sua família seja abençoada. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que estiveram online. Obrigado a mãe aqui por abençoar-nos e liberar sobre todos nós esta bênção. Deus abençoe você. Se você ainda não tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador, esta é a oportunidade. Ali onde você está, você pode repetir comigo essas palavras. Diga: Senhor Jesus Cristo, essa noite eu acredito na tua palavra. Acredito que o Senhor morreu na cruz e o Senhor ressuscitou da cruz para salvar-me, para redimir dos meus pecados. Com meu coração eu creio que o Senhor veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e agora está à direita do Pai. E com a minha boca eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Se você creu e confessou, a Bíblia diz: serás salvo. E já está. Amém. Deus abençoe você. Se precisar de alguma assistência pastoral, alguma assistência profética, algum aconselhamento, você pode deixar mensagem, deixa no comentário, deixa no inbox, ou até pode ligar para o número que está a aparecer na sua tela. Estaremos ali para poder atender você e servir. Estamos nesse momento na Beira. A igreja sede está numa família, mas também temos cultos aqui na Beira, nos domingos às 18 horas no Hotel Embaixador. Estaremos ali para receber e ajudar você nessa sua jornada. Deus abençoe você, te amamos. Shalom, é tudo por hoje. Obrigado. Obrigado, mãe. Deus abençoe você. Foi um momento maravilhoso. E aleluia, o Senhor Deus